Que alegria nós podermos retomar o nosso estudo bíblico mais essa semana, o caminho que nós estamos fazendo através da Sagrada Escritura, que para nós é espírito e vida. Ela é lugar de estudo, mas é lugar de aprendizado, de onde nós colhemos a vivência e o enriquecimento para a nossa vida espiritual. Nós vamos fazer juntos a oração antes de ler a Bíblia. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso caminho através da Sagrada Escritura está lendo nesse dia, temos a proposta de ler e conhecer um pouco mais, o livro da Sabedoria. Esse livro está inserido num bloco maior, eu vou citar o bloco aqui, explicar um pouquinho sobre isso. Ele é o maior dos livros deuterocanônicos da Bíblia Sagrada. Tem 19 capítulos e é considerado um volume muito próximo do livro do Eclesiástico. É bom a gente prestar atenção na pronúncia, porque nós temos um outro livro na Bíblia que se chama Eclesiastes. Esse é um outro livro. Então o livro da Sabedoria é muito próximo do Eclesiástico. E ele faz parte do bloco do conjunto dos livros deuterocanônicos. Eu pensei em explicar um pouquinho, embora em um outro vídeo eu já tenha falado sobre os livros deuterocanônicos, mas vou explicar um pouquinho. A palavra deuterocanônico, canônico significa aquele que é estabelecido, reconhecido e faz referência aos livros sagrados que foram acolhidos para serem inseridos na Bíblia. E deutero significa segundo. Ele é um livro deuterocanônico porque, num segundo momento, ele foi acolhido para ser inserido na Sagrada Escritura. Os livros deuterocanônicos foram aqueles que não foram recebidos pelo judaísmo e posteriormente pelos protestantes para serem inseridos na Sagrada Escritura. O termo deuterocanônico faz referência então a esse conjunto de 7 livros que estão presentes na 70 ou a Septuaginta. Já expliquei isso num outro vídeo também, o que significa 70, que é a antiga tradução em grego do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era escrito em hebraico e foi traduzido para o grego, e essa tradução ficou conhecida como 70. O livro da Sabedoria estava na 70, escrito em grego. Logo depois, no primeiro século depois de Cristo, o judaísmo rabínico em Jâmnia celebrou um sínodo, e nesse sínodo eles decidiram que o livro da Sabedoria não entraria, foi no final do primeiro século depois de Cristo e no início do segundo século. Esse livro não entraria no conjunto dos livros canônicos. Isso posteriormente também foi decidido pelos protestantes, da mesma maneira não acolheram o livro da Sabedoria. Eles foram admitidos, eu dizia, num segundo momento, foram admitidos entre os cristãos a partir do Concílio de Roma, que aconteceu em 382 depois de Cristo, o Concílio de Hipona em 393 depois de Cristo e o Concílio de Cartago em 397 depois de Cristo, e confirmado no Concílio de Trento em 1545 depois de Cristo. Esses concílios então já foram realizados no mundo cristão, e logo em 382 o livro da Sabedoria já foi acolhido na Sagrada Escritura como livro inspirado. Na Bíblia Católica, então, nós temos 7 livros que consideramos inspirados e que os protestantes não têm nas suas Bíblias, e todos esses livros são do Antigo Testamento, porque não foram acolhidos também nas Escrituras hebraicas.
eu gostaria de lembrar, para a gente continuar aprendendo, são os livros de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, e eu dizia que ele é muito vizinho do livro do Eclesiástico, e o Eclesiástico também não foi admitido como canônico no mundo protestante. O livro do profeta Baruque, o primeiro e segundo livro de Macabeus, além de alguns trechos do livro de Esther e do livro de Daniel, que também não foram acolhidos. Em outro vídeo eu já expliquei por que é que esses livros não foram acolhidos, quais foram as motivações principais. Você pode conferir na série dos nossos livros estudados através da Sagrada Escritura, na palavra que é Espírito e Vida. Então, sobre o livro da Sabedoria, ele parece, tudo indica que ele foi escrito na segunda metade do primeiro século antes de Cristo, mais ou menos 30 antes de Cristo. Vocês se lembram da contagem do tempo que vem de cima para baixo. Então, naquele período ali do primeiro século antes de Cristo, provavelmente esse livro foi escrito na segunda metade do primeiro século. Ele é então o livro mais jovem do Antigo Testamento. Ele é o livro mais recente. As indicações dão, olhando no livro, de que ele foi escrito por Salomão. Isso nós podemos ver lá em Sabedoria 9, nos versículos 7 a 8 e no versículo 12 também, onde está compreendida uma oração para obter sabedoria. As indicações ali é que ele tenha sido escrito por Salomão. Aliás, na 70, ele se chama Sabedoria de Salomão. Provavelmente esse foi um artifício literário. Como nós sabemos, muitos escritos antigos eram nomeados com autores que não eram os verdadeiros autores. Para quê? Para que fossem reconhecidos e difundidos. Como outros livros do bloco dos livros sapienciais na Bíblia foram concedidos à autoria de Salomão, provavelmente esse foi um artifício literário, porque Salomão é considerado o maior sábio em Israel. E aí o livro se chama Sabedoria, então foi dada a Salomão essa autoria. O que a gente pode determinar é o seguinte: com toda segurança o autor era um judeu, e um judeu devoto. Lá em Sabedoria 9, na oração por obter sabedoria que eu dizia, ele fala sobre o Deus de nossos pais. Isso indica que ele era um judeu devoto. Ele tinha muito orgulho de pertencer ao povo santo e à raça escolhida. Ele escreve sobre isso em Sabedoria 10, 15. O livro foi escrito em grego e todas as indicações é que ele tenha sido constituído dentro da comunidade judaica de Alexandria. Nós sabemos que Alexandria era uma cidade do Egito. Ela foi capital do Egito. Para a gente conhecer um pouquinho sobre Alexandria. Foi fundada em 322 a.C. por Alexandre o Grande. E ela foi fundada para ser capital do Império Egípcio, ou do Reino do Egito. Depois, nos reinados de Ptolomeu I e Ptolomeu II, esses são reis ou são soberanos de origem helênica, são gregos. A cidade então já possuía um porto que promovia uma grande movimentação, inclusive uma movimentação econômica, cultural em Alexandria. Era um porto artificial, foi construído. E Alexandria também tinha uma grande biblioteca e o famoso farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela então, junto de Antioquia e Roma, era uma das cidades mais poderosas da antiguidade. No tempo do livro da Sabedoria, por volta de 30 a.C., eu havia dito, Alexandria contava com mais ou menos 600 mil habitantes. Entre esses 600 mil habitantes, se estima que a comunidade judaica, os judeus residentes em Alexandria, eram cerca de 150 mil, ou seja, 1/4 da população de Alexandria era de judeus que viviam na diáspora. O Egito era um dos países preferidos para os judeus se refugiarem, para os judeus viverem. Eu lembro que o povo judeu foi escravizado no Egito, mas lembro também que quando José e Maria fugiram da perseguição de Herodes, eles foram para o Egito. Então, o certo é que a cidade
foi um centro importante da comunidade judaica e, com toda certeza, a maior comunidade judaica fora da Palestina. Então, sob o governo do segundo Ptolomeu, um rei grego, os judeus adquiriram quase todos os direitos referentes à cidadania egípcia. Em Alexandria estavam organizadas várias comunidades, o que mais tarde, depois os cristãos vão chamar de guetos, mas várias comunidades com uma certa autonomia, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento cultural presente nesses blocos populacionais, e entre essas comunidades, uma delas era a comunidade judaica. Eles tinham várias sinagogas, numerosas sinagogas, mantinham a fé e a sua identidade cultural. Nessa cidade, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Então, ali foi constituída 70. Do hebraico para o grego, o Antigo Testamento foi traduzido exatamente em Alexandria, um grande polo econômico e cultural daquela época. Na vida cotidiana, os judeus de Alexandria desempenhavam um papel muito ativo. Eles atuavam na manutenção da ordem, trabalhavam como soldados militares, eram despachantes, coletores de taxas e estavam muito inseridos no comércio. Mas eles não podiam participar inteiramente da vida social de Alexandria e nem da vida política, se eles não abdicassem completamente das suas tradições culturais, dos costumes religiosos. Então, eles enfrentavam muitas hostilidades, perseguições por causa da cultura e da religiosidade. O que acabou acontecendo é que muitos judeus abdicaram dos seus costumes culturais, dos costumes religiosos, e nesse contexto surge o livro da sabedoria. A gente vai perceber o quanto ele foi importante exatamente por causa das perseguições que os judeus começaram a viver quando começou a administração de Roma por volta do ano 30 a.C. De um lado, então, estavam os judeus que declinaram dos seus costumes culturais e religiosos para obter mais direitos da cidadania, e do outro lado estava o bloco maior, o bloco mais acirrado, vamos dizer assim, culturalmente e religiosamente, e por isso mesmo sofrendo mais perseguições. Então, o livro da sabedoria, escrito exatamente nesse contexto das maiores perseguições e discriminações com relação aos judeus sob o domínio de Roma, o livro da sabedoria vai evidenciar algumas coisas interessantes que a gente vai conhecer. A primeira parte do livro da sabedoria, compreendida entre os capítulos 1º e 5º, mostra o papel da sabedoria e o destino do homem e começa a diferenciar entre homens justos e injustos, ou os homens ímpios. Depois, entre os capítulos 6 e 9, o livro nos fala da origem e da natureza da sabedoria e as maneiras de adquirir a sabedoria. Exatamente no capítulo 9 tem uma belíssima oração do rei Salomão pedindo sabedoria para governar o seu povo. Depois, a última parte, entre os capítulos 10 e 19, se exalta a ação da sabedoria e de Deus na história do povo eleito. De qualquer modo, nós podemos dizer que o tema central dentro do livro da sabedoria é a justiça, que está intimamente ligada à sabedoria. Nós conhecemos as famosas histórias do rei Salomão, que era justo exatamente por ser um rei muito sábio. Então, a justiça como tema central, nós vamos começar a perceber que ela está evidenciada desde o início dentro do livro. Nós lemos logo no início: amem a justiça, vocês que julgam a terra. Olha, a justiça ligada à sabedoria. Pois a justiça é imortal, está em Sabedoria 1,15. O tema da justiça, então, vai percorrendo todo o livro. Vestirá a justiça como couraça e usará como capacete um julgamento que não se pode subornar. Isso está em Sabedoria 5,18. Depois, Sabedoria 15,3. Conhecer-te é a justiça perfeita e reconhecer o teu poder
é a raiz da imortalidade. Lendo os textos relacionados à justiça, nós vamos percebendo que os justos, que são mencionados 27 vezes dentro do livro, sofrem, resistem e gritam por justiça. E o julgamento contra os ímpios, que são nomeados 14 vezes, também chamados de injustos, nomeados 6 vezes. Assim dizem os ímpios: vamos oprimir o pobre e o justo, vamos submeter o justo a insultos e torturas para sabermos de sua serenidade e avaliarmos a sua resistência. Sabedoria 2, 10 a 19. Então o justo estará de pé, cheio de coragem, diante daqueles ímpios que o oprimiram e lhe desprezaram os esforços. Esse contexto de perseguição, de críticas, de tramas contra os justos a partir dos injustos ou dos ímpios, ele denota exatamente o contexto em que estavam vivendo os judeus em Alexandria, na época do domínio romano, naquelas datas ali que eu falei, cerca de 30 a.C. Os judeus, então, que vivem na diáspora, em Alexandria, são discriminados e oprimidos pelos governantes gregos e os romanos e também os seus colaboradores. Vivendo essa realidade, então, o autor faz um apelo aos que detêm o poder, recordando que o poder vem de Deus e que deve ser usado para promover a vida. Está escrito em Sabedoria 6:3. O governo que vocês têm nas mãos foi-lhes dado pelo Senhor, e o domínio provém do Altíssimo. Com clara oposição à sociedade grega e romana com as suas filosofias, o autor então começa a argumentar também sobre a verdadeira sabedoria, que ela é que conduz a uma vida justa e uma vida de felicidade. Não se trata da cultura que se conquista pelo pensamento, mas a sabedoria, a cultura que vem do próprio Deus. Ele se opõe à idolatria e à vida injusta que nasce exatamente a partir da idolatria. Em outras palavras, o autor quer mostrar que a sabedoria, ou o senso de realização da vida, não é apenas um fruto do esforço do homem, mas é, em primeiro lugar, um dom que Deus concede gratuitamente aos seus aliados, aqueles que buscam a sabedoria. Sobretudo, na primeira parte, entre os capítulos 1 e 9, nós que somos cristãos podemos colher frutos espirituais belíssimos de altíssima qualidade. E é essa parte exatamente que a liturgia da igreja usa mais, compreendida entre os capítulos 1 e 9. Por isso eu digo sempre, vale a pena ler, consultar, aprender e rezar a partir do texto bíblico, e nesse caso o texto bíblico do livro da sabedoria. Eu citei aqui uma parte que é do capítulo 1 ao 9, mas é claro que toda a leitura do livro é interessante. Não é um livro tão grande assim. Eu dizia que ele é grande comparado com os outros livros deuterocanônicos. Eu separei algumas afirmações interessantes do livro da sabedoria para citar aqui. Em Sabedoria 1:6 está escrito: a sabedoria é um espírito amigo dos seres humanos e não deixa impune quem blasfema com os lábios. Também sobre a vida dos justos, um versículo que é sempre muito lembrado nas celebrações fúnebres. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento irá atingi-la. Sabedoria 3:1. A sabedoria se mostra facilmente a quem lhe tem amor e se deixa encontrar por aquele que a procura. Sabedoria 6:12. E em Sabedoria 11, 24 e 26, está escrito assim, falando do próprio Deus: tu amas tudo o que existe e não detestas nada do que fizeste, mas tudo poupa, pois tudo é teu, Senhor, que sois amigo da vida. Nós terminamos assim então o nosso estudo do livro da sabedoria, ou o nosso breve conhecimento. Eu sei que é sempre muito de superfície, mas fica ao seu cargo, fica como exercício de dever de casa, a sua leitura do livro da sabedoria. Tendo aqui esses conhecimentos prévios, eu me esforço sempre para despertar o interesse e mostrar como ele foi inserido na Sagrada Escritura, como ele é importante para a comunidade cristã hoje. Eu convido você para a nossa oração.
após a leitura da Sagrada Escritura. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para colocá-las em prática. Minha Mãe Imaculada, meu protetor São José e o anjo da minha guarda, intercedam todos por mim. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.